Boa tarde, Diolinda Fernandes. Muito obrigado por nos acolher aqui nesta iniciativa que nós chamamos A Outra Face da Cura, em que vamos abordar as 7 medicinas alternativas atualmente homologadas em Portugal. No caso da Diolinda Fernandes, enquanto praticante, fundadora e dirigente da Escola de Medicina Tradicional Chinesa, tem uma prática vasta no domínio da acupuntura. Já há quanto tempo? Sim, desde 90, portanto 89, 90 comecei. Já anteriormente fazia algumas coisas, mas foi mais a partir dos anos 90 que iniciei. E o porquê do seu interesse na acupuntura? Não só da acupuntura, portanto a medicina tradicional chinesa sempre me fascinou no seu todo, não é? Aliás, sou uma adepta também do Qigong, que é uma arte de manipular com êxito a energia, é uma espécie de ginástica, digamos, uma ginástica energética. A acupuntura tem o benefício, de facto, de termos umas agulhinhas, não é? Temos umas agulhas, puncturamos nos pontos da acupuntura. O que é que são pontos da acupuntura? O que é que está na base da acupuntura? Pronto, eu posso começar por aí, não é? O que está na base da acupuntura é, de facto, a acupuntura é um ramo da medicina tradicional chinesa. E como é que se vê o corpo? O corpo é um corpo energético, por onde passam meridianos, canais de energia. E nesses canais de energia existem pontos, chamados os pontos da acupuntura. Portanto, nós temos 12 meridianos principais. E esses pontos são exatamente o quê? Porque é que se chama pontos? Os pontos da acupuntura é onde existe, digamos que é como uma espécie de gruta, de toca, onde se aloja a energia e onde nós podemos manipular a energia desse meridiano. E depois há vários tipos de pontos, não é? E cada ponto tem uma função. Portanto, mas hoje em dia o que se utiliza mais são os pontos abaixo dos cotovelos e abaixo dos joelhos, portanto os joelhos, porque são os mais fáceis de ser puncturados, os mais fáceis de expor, etc. Não quer dizer que também não se utilize o tronco e, portanto, com as costas e com a parte anterior e a parte posterior, exatamente, e pontos da cabeça. Há pontos, o Bai Rui, por exemplo, que é o vinto do vaso governador, um ponto que muitas vezes é puncturado, quer dizer, pronto, mas de facto os mais utilizados são aqueles que têm mais a ver com as extremidades do corpo, porque são os mais fáceis das pessoas exporem, etc, não é? E o propósito da acupuntura é... A acupuntura vai restabelecer o equilíbrio energético dos desequilíbrios energéticos que o corpo tenha. Portanto, vamos lá ver, a acupuntura baseia-se na teoria do Yin e Yang, não é? O Yin, não sei se quer que eu explique o que é o Yin, o que é o Yang. Portanto, são concepções, vamos lá ver, a base da acupuntura tem a ver, de facto, com a filosofia da medicina chinesa, não é? Portanto, que no início era o Tao, não é? E o Tao não se pode definir, porque a partir do momento em que o Tao se define como qualquer coisa, o Tao deixa de ser Tao, não é? Portanto, não se pode definir. Depois, com a mente não o conseguimos apanhar. Pois, porque o Tao é o tudo, e é o nada, e é o caos, e é a ordem, etc. Mas a partir do momento em que o definimos, deixa de ser Tao, não é? Mas desse Tao, apareceram ou são manifestas duas energias, ou seja, neste universo manifesto nós temos duas energias essenciais, que é o Yin e o Yang. Elas opõem-se, transformam-se, interpenetram-se, ou seja, não vive uma sem a outra. O que é que quer dizer o Yin? O Yin é, por exemplo, é a noite, é o frio, é o interior, é a lua, é a terra. O que é o frio, já disse, não disse, é o frio. O que é o Yang? O Yang é o dia, é o calor,
é energia, enquanto que o yin é matéria, não é? Enquanto que o yin é a lua, o yang é o sol. Enquanto que o yin é interno, o yang é externo. Portanto, são duas energias, de facto, que se opõem, mas que se consideram que existe saúde, existe equilíbrio no ser humano quando yin e yang estão equilibrados. Portanto, no fundo, o que é que vai fazer a acupuntura? É um equilíbrio dinâmico, exatamente. É que a energia vai fluindo e assumindo as duas polaridades. Sim, vai assumindo as duas polaridades, mas sobretudo o que importa é restabelecer esse equilíbrio no organismo. Portanto, o que é que faz a acupuntura? A acupuntura vai tentar restabelecer esse equilíbrio entre yin e yang, quando nós verificamos que existem ou deficiências de yin ou deficiências de yang, que nós muitas vezes até chamamos de vazios. Deficiência de yin, haverá um excesso de yang, forçosamente? Pode ou não. Isso depende, porque é assim, yin e yang estão equilibrados, mas pode haver uma deficiência de yin e o yang estar na mesma no equilíbrio, não é? Mas pode haver de facto um excesso de yang e aí o yin mantém-se no mesmo ponto, mas o yin ou pode descer. Portanto, pode haver situações, aquilo que nós chamamos as 8 regras do diagnóstico, que é, aliás, quando um paciente entra no consultório, o que é que nós temos que fazer? É perceber se ele vem num estado yin ou se vem num estado yang. Isso começa logo tem meios de diagnóstico para isso. Quer dizer, esses meios de diagnóstico, temos meios de diagnóstico para além destes que eu estou a falar, mas a simples observação tem que fazer parte da história de um acupuntor, não é? Eu percebo que aquele paciente, se ele vem muito agitado a falar, nem me deixa falar, etc., ele está num estado yang. Se ele vem cabisbaixo, nem olha para mim, senta-se, etc., eu percebo que ele está num estado yin. Não é? Pronto, e depois tem as 8 regras do diagnóstico, tem o yin e o yang, o frio e o calor, o interno e o externo, e o vazio, ou a deficiência e a plenitude. Portanto, o excesso são yin, aquilo que eu disse, estas deficiências, etc., e o excesso, o yang. Pronto, e eu preciso determinar, portanto, a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a espetar agulhas em alguém é realmente a perceber qual é o diagnóstico segundo as teorias da medicina tradicional chinesa, que são também as teorias da acupuntura, porque a acupuntura é um ramo da medicina tradicional chinesa e, portanto, verificar qual é o diagnóstico. E será um diagnóstico é um diagnóstico geral, energético e geral, exatamente. Tem a ver como é que eu consigo fazer esse diagnóstico, através do interrogatório, da observação externa, através da observação, exatamente, e da palpação também, de pontos, para saber se há pontos que, por exemplo, os pontos das costas, os pontos mu e os pontos shu, portanto shu e mu, que são os pontos de alarme e os pontos de assentimento, não é? Os pontos de alarme são os da parte anterior do corpo, os de assentimento são os da parte posterior. Portanto, e o que é que eu vou fazer? Ao carregar nesses pontos, os chamados pontos de assentimento, eu vejo se eles estão em vazio, se existe tensão neles. Portanto, posso detectar também, pela análise do corpo, eu também posso detectar determinadas disfunções ou desequilíbrios, não é? E pronto, e portanto, mas também não é só isso, porque depois tenho duas coisas fundamentais, que é a análise do pulso e a língua, a análise da língua. E com essa... Isso já são sinais físicos, são chamados sinais físicos. E com essa panóplia de meios consegue-se ter faz-se o diagnóstico. Um meio diagnóstico fino. Pronto, mas a primeira coisa que se pergunta é qual é a queixa principal. Não é? Porque às vezes... Podem ser coisas muito óbvias e podem ser coisas completamente encobertas, não é? E toda a gente quer ser tratado da queixa principal, não é? Porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho uma dor aqui, e nós vamos começar, sim, fazemos um diagnóstico mais aprofundado, etc., porque na medicina chinesa e na acupuntura nós olhamos para o corpo como um todo,
E não, dói-me aqui, está bem, dói-me aqui, mas vamos ver se tem a ver com mais alguma coisa, não é? Aliás, temos que ir pesquisar se apanhou frio, se apanhou calor, se a dor é por frio, se a dor é por calor, se é uma dor interna, se é uma dor... Pronto, o tal diagnóstico que eu falei. O âmbito da acupuntura é muito vasto, até onde é que ela vem, enquanto meio terapêutico? Tem limitações, há áreas das quais ela não intervém, não estão fora do seu alcance ou não? Eu arrisco-me a dizer que, pronto, a área da acupuntura, quanto a mim, embora hoje em dia se fale muito que a acupuntura é muito boa para tratar a dor, não é? E é muito conhecida pelo tratamento da dor, mas eu arriscaria a dizer que a acupuntura pode ser utilizada em qualquer... Inclusive em doenças do foro psicológico? Inclusive em doenças do foro psicológico, porque há pontos específicos também para reequilibrar portanto, a parte psíquica. Portanto, ela não tem limites na abordagem. Quanto a mim, não tem limites, pode ser mais... complementado ou não com outras abordagens. Pode ser, e no fundo depois também tem a ver com aquilo que é conhecido e que as pessoas vêm, aquele meu amigo também fez acupuntura, por isso é que eu estou aqui, não é? Ou tratou aquela dor, portanto, hoje em dia a acupuntura é muito conhecida, como eu já disse, pelo tratamento da dor, mas não é só isso. Eu trato desequilíbrios energéticos com a acupuntura. Restabeleço, há protocolos, até existem protocolos já estudados, etc. Pronto, pessoas que fizeram protocolos, mas de acordo com a diferenciação de síndromes. O que é que são os síndromes? Uma síndrome é um conjunto de sintomas e de sinais, não é? E portanto, houve uma altura em que os hospitais de medicina tradicional chinesa na China resolveram ver quais eram os sintomas com um alto valor semiológico, portanto, aqueles que realmente eram mesmo sintomas que poderiam identificar essas síndromes, por exemplo, uma estagnação do chi do fígado, ou um vazio de chi do coração. Portanto, o vazio de chi já se explica o que é o chi. O chi é a energia vital. Pronto. O que é um vazio de chi? Uma pessoa que tem um vazio de chi, como é que se apresenta? Tem a língua pálida, tem a cara pálida, a gente cansa-se pelo esforço, portanto custa-lhe a subir as escadas, transpira, etc. Portanto, há toda uma série o pulso é fino, portanto há toda uma série de sintomas que indica que ela tem um vazio de chi, e eu, através da acupuntura, posso, aqui neste caso, como é um vazio de chi, eu até me arriscaria a dizer assim já que se calhar o que seria melhor era aplicar a mocha-bostão. O que é a mocha-bostão? O que é as várias abordagens dos pontos da acupuntura, porque não é só com a agulha. Exatamente. Então temos com a agulha e com mocha-bostão. A agulha é realmente a aplicação de agulhas filiformes, portanto essas agulhas, para quem não sabe, são agulhas maciças, não são agulhas como aquelas que quando se vai levar uma injeção, não é? Que tem um canal para se meter o líquido, portanto são agulhas finas, em geral são agulhas muito finas. Digamos, quando se pergunta, mas a acupuntura provoca dor ou não provoca dor? Pois, o espetar da agulha praticamente é indolor. Depois, o que é que se sente? Nós depois vamos atuar na energia, não é? E, portanto, vamos estimular, vamos chamar o chi para a agulha. E aí é que se vai sentir, e às vezes as pessoas acham que aquilo é dor. Pode ser várias coisas, pode ser uma sensação de formigamento, pode ser sentir-se comichão, pode ser o sentir ali assim qualquer coisa que de repente que encheu, quer dizer, cada pessoa tem diferentes tipos de sensação, e às vezes, muitas vezes o que acontece é quando alguém que não está habituado a este tipo de abordagem e que nunca fez Qigong, por exemplo, ou práticas energéticas, etc., na primeira vez a pessoa diz, não me doeu nada.
não me deu nada, não senti nada, isto afinal é fantástico. E depois chega à segunda consulta e realmente, mas agora já sinto, porque realmente tivemos que começar a mexer nos pontos e a tentar desentupir, não é? Digamos. Portanto, abrir caminho, não é? E depois, muitas vezes, começa-se a ter, de facto, essa sensação e a perceber até o trajeto do meridiano. Sim, isso é fascinante. Que a pessoa diz, estou a sentir e está a subir aqui pela perna acima e tal. Em geral, está a descrever o trajeto do meridiano. Portanto, o que é que faz a agulha? Ou o que é que faz a mocha? Que eu depois já vou explicar o que é a mocha. O que faz é reorganizar, por exemplo, há um excesso ali assim. O que é que eu faço? Disperso. Há um vazio, há uma deficiência. Pronto. Puxo. O que é que eu faço? Eu vou colocar a agulha em tonificação, porque há a dispersão e há a tonificação e há a harmonização. E a mocha trabalha na mesma forma? A mocha, o que é a mocha? A mocha é a utilização de artemísia que é colocada num rolo como se fosse um charuto. O que é que eu faço com esse charuto? Ou também posso ter só a artemísia mesmo, a chamada mocha, não é? Que é portanto, que é uma espécie, não direi algodão, mas porque não é algodão, não é? Mas da artemísia, portanto, sai dessa planta da artemísia e, portanto, é uma coisa muito, muito fina, castanhada e tal. Pronto, e então, o que é que eu faço? Aplico ou mocha de charuto, por exemplo, acendo o charuto e aplico naquele ponto da acupuntura. Qual é a diferença de um estímulo térmico? Podia ser induzido de outra forma, podia ser uma coisa elétrica, quentinha. Sim, quer dizer, pronto, há quem diga que a mocha tem propriedades muito específicas e curativas também, por isso é que é utilizada a artemísia. No entanto, entretanto, como o homem nunca para de pensar, etc., hoje em dia até há conjuntos de plantas e até há carvão para que a mocha, porque esta mocha tem muito fumo, não é? Sim, eu nem sei se hoje cheira, porque quando temos consultas cá em baixo cheira a macho. Há bocadinho cheirava, sim. Mas o que é que acontece? Gera muito fumo, há pessoas que não gostam muito do fumo, não é? E então, portanto há quem utilize o carvão, já em carvão, mas também com algumas plantas e também com artemísia incluída, e então acende e pronto, e o carvão já não deita aquele fumo todo, mas aquela que é mesmo tradicional. Para que é que serve a mocha? Porque é que se usa a mocha em vez da acupuntura, em vez da agulha? Usa-se a mocha exatamente, portanto, para uma situação em que há frio. Não quer dizer que a mocha também não dispersa, não seja dispersiva portanto, não transforme qualquer situação em yin. Ou seja, é que o yin, quando é excessivo, transforma-se em yang. Assim como o yang, quando é excessivo, transforma-se em yin. Por isso é que há a sucessão dos dias e das noites. Não é? Quando nós chegamos ao pico do yang, a partir daí vamos entrar para o yin. Pronto. É a mesma coisa. Se eu chego a queimar, pode-me dispersar. Dispersa-me o ponto. Portanto, pode ter o mesmo sentido dispersante. Só que ninguém gosta muito de ser queimado, não é? Acho que não. Pronto. E de facto, nós temos uma cultura diferente. Por exemplo, nós vamos à China e vemos as pessoas que fazem o 36 do estômago, que fazem em elas próprias, não é? E eu própria também peço aos meus pacientes para fazerem mocha em casa quando necessitam, não é? Mas elas têm mesmo feridas, chegam a ter feridas no ponto, porque aquele ponto, o 36 do estômago, é considerado um ponto das 100 milhas, ou seja, é um ponto que dá mais energia ao corpo e que ajuda a ter umas pernas fortes e a correr, etc. É um ponto de energização do corpo e, portanto, há os aficionados e eles estão lá e fazem, chegam a fazer bolha e depois a bolha arrebenta e não sei o que mais, e não têm problema nenhum. Aqui no Ocidente isso é que é uma coisa assim mais
mais estranha, não é? Claro, Não há ninguém que queira estar. Sim, pronto, sim. mas o que é que quer dizer? Não há ninguém. Também, Sim, mas claro, pronto, não é eu tão estou a dizer. Ao aquecer, o que é que eu faço? Tonifico. Portanto, nos vazios de Yang, ou nas deficiências de Yang, ou nas deficiências de Qi, eu utilizo mocha. Porque a agulha tem sempre, há a tonificação da energia com a agulha, posso tonificar, ou posso dispersar, ou posso harmonizar. Há bocado eu não falei na questão da harmonização. Eu posso falar só que faço uma manipulação só para harmonizar o ponto, para chamar a energia para aquele ponto, para despertar todo o meridiano, e só posso realmente, por exemplo, há uma dor aguda, onde há dor, há sempre dois tipos de dor, não é? Há a dor que é moinha, constante e não sei o quê, que olha, dói-me muito aqui e tal, mas a gente olha, não vê rubor, não vê nada, não é? E há aquela dor que é uma dor que até está ali tudo vermelho, inflamado, etc. O que é que eu faço quando tenho uma dor dessas? É uma inflamação, há calor, portanto aí espeto uma agulha. Aliás, há pontos específicos que não têm nada a ver com os pontos dos meridianos, que são pontos que se espetam, chamados os pontos Axi. E o que é que quer dizer Axi? Quer dizer, dói-me aí. É aí que dói. É aí mesmo, é aí. E então a gente chega lá e tumba, espeta aquele ponto, que até pode ser um ponto fora do meridiano. Também há uma outra abordagem dos pontos de acupuntura através dos dedos, não é? Sim, a massagem, vamos lá ver, é que todos os ramos da medicina chinesa utilizam a teoria dos meridianos, portanto, e o trajeto dos meridianos. Eu posso fazer Tuiná, que é uma massagem, a massagem Tuiná é a massagem chinesa, eu posso fazer Tuiná e em geral eu faço Tuiná no trajeto do meridiano, por exemplo. Portanto, ou naquele ponto específico, e aí vou pressionar o ponto. E isso é conhecido mais por digitopuntura, não é? Mas um praticante de acupuntura tem forçosamente conhecimento da mocha e da tuiná também? A tuiná pode ter ou não ter, não é? Pode ter ou não ter. Nós aqui assim na escola damos as várias vertentes da medicina chinesa, mas pode haver acupuntores que só fazem acupuntura e que, portanto, tratam e fazem tudo só através da acupuntura. Da acupuntura, nesse caso, quando se fala da acupuntura, inclui-se a mocha. Inclui-se a mocha, sim. A acupuntura inclui também a mocha. Inclui-se a mocha, inclui-se as ventosas também. E inclui-se uma coisa que se chama Quachá, que é uma aplicação de em princípio é uma coisa que é um material que é de osso, mas hoje em dia já se utiliza outras coisas, não é? Sem ser o osso, que é mais o plástico, mas um plástico forte e rijo, não é? E onde se vai dispersar, por exemplo, faz-se isso muito nas costas, tenta-se dispersar aquela energia e para além disso também passar para ver se há calor, e se houver calor, para retirar esse excesso de calor. Portanto, há várias, e há também o martelo das 7 pontas. Um martelinho com 7 pontas. 7 pontinhos, 7 biquinhos. 7 biquinhos, e que se vai ali assim, por exemplo, para dispersões, quando há problemas de hematomas grandes e tal, aplica-se aquilo assim também para libertar aquele sangue e para aliviar a dor. Porque há concomitantemente de dor, não é? É um saber muito complexo, então, que implica para qualquer pessoa versada em acupuntura a necessidade de saber medicina tradicional chinesa no seu âmbito geral. Também implica pelo menos perceber a teoria, não é? A teoria dos meridianos e também a teoria da própria medicina tradicional chinesa, não é? Que conselhos daria a quem quer ingressar nesta via? Imagina, tem um aluno à sua frente que quer começar a praticar acupuntura, quer se dedicar a isto. Que conselho? Tu vais ter que... Quando nós tratamos, por exemplo, quando um médico trata hoje em dia, não é?
o médico orienta-se muito pelas análises e imagiologia e análises clínicas, etc. E são dados, esses são os meios complementares, e eu às vezes até costumo dizer que ele às vezes até, se o paciente começa a falar muito, até o confunde, porque ele tem que ver as análises, não é? Relativamente a uma pessoa que queira ser acupuntora ou acupuntor, é diferente, não é? Porque temos que palpar os pulsos, temos que cheirar, temos que entrar em diálogo, temos que de facto aplicar os pontos, portanto as agulhas, portanto é um tratamento muito mais próximo, não é? Temos que palpar os pontos para saber se estão em vazio, se estão em tonificação, portanto a relação é completamente diferente. E eu penso, da minha experiência, que também é muito importante nós conhecermos a nós próprios, conhecermos a nossa própria energia, daí eu ser uma adepta do Qigong, não é? Conhecermos a nossa própria energia para percebermos do que é que estamos a falar. Um acupuntor que pratique, que faça uma prática energética, se calhar consegue muito mais facilmente. Há pessoas que já trazem esse dom e que às vezes até nem percebem bem, mas coisa e tal, eu consigo logo chamar a energia. Há pessoas que por si só, não é, têm de facto já essa energia, mas a própria energia se pode desenvolver com a prática do Qigong, e portanto é preciso perseverança, é preciso querer estudar, não é? Gostar do ser humano, para ter a vontade de o curar e de o tratar, não é? Interessar-se pelos outros e pronto, e é preciso depois aprender a espetar agulhas, mas isso já faz parte da aprendizagem, não é? Porque também tem a sua sabedoria, não é? Com certeza. Muito obrigado, Diolinda. Muito obrigado por este bocadinho de tempo que nos dedicou. Eu é que tive muito gosto também.